Então, eu perdi o meu pai há alguns meses, há muitos meses já. Eu não sou uma pessoa que eu costumo me apegar a datas, eu não me apego a tempo, eu não me apego a dias. Eu não faço muita questão de saber há quanto tempo algo aconteceu, mas isso também se aplicou ao tempo que eu perdi o meu pai. Como eu falei, né, eu não sou esse tipo de pessoa, então eu não sei ao certo quanto tempo faz que ele morreu, mas eu acredito que já vai fazer um ano. Tá bem próximo disso já. E o meu pai, bom, o meu pai não me criou quando criança, ele não criou meus irmãos. Todo o mérito da minha criação e dos meus irmãos é dado à minha mãe, exclusivamente à minha mãe. Foi ela quem fez das tripas coração para criar a mim e aos meus irmãos. No total, 4 filhos. Ela criou os 4 filhos sozinha porque não deu certo o casamento com meu pai, sabe? Ele bebia muito e eles brigavam muito por conta disso. Então se separaram quando eu ainda era criança, meus irmãos já eram adolescentes. Mas mesmo assim, ele sempre foi um pai amoroso, sabe? Ele sempre foi um pai bondoso e a gente sempre gostou muito dele, mesmo com a separação. Mesmo a gente escolhendo ficar com a nossa mãe, porque ela fez essa pergunta, ela perguntou. Quando eles se separaram, ela perguntou, né, com quem a gente queria ficar e a gente, obviamente, não hesitou em ficar com ela. É, eles moravam juntos e tal, e ela perguntou, né, para ele, antes de concluir a separação, ela disse a ele: "Eu vou dar um tempo para você pensar. Se você quiser ficar com as crianças, você fica na casa com as crianças. Mas se você não quiser ficar com as crianças, eu ficarei na casa com eles." E segundo ela, ele não hesitou, ele não, eu vou sair, a casa é deles, você vai ficar na casa com eles e eu vou embora. E assim foi, né? Ele foi embora, mas a gente nunca perdeu contato, sabe? Nunca perdemos contato. Eu e meus irmãos e eu sempre íamos lá visitar ele, ele morava em outra cidade. Mas assim, eu eu sinto que eu não fiz assim o bastante para estar com ele. Eu gostava dele, sim. Ainda amo meu pai, mesmo ele tendo morrido, mas ainda amo ele. É como se ele ainda estivesse aqui comigo, dentro de mim. Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto, eu amo, mas eu não consigo demonstrar tanto quanto deveria, sabe? Da maneira que deveria ser. Então, eu não era aquele tipo de filho de ir sempre com frequência visitar o pai. Não, eu não fui esse filho, eu me arrependo muito disso. Eu, eu nunca fui visitar o meu pai sozinho. Nunca. Em 30 anos, eu nunca peguei um ônibus para visitar o meu pai sozinho, para ir na casa dele sozinho. Eu contava sempre com as visitas anuais que tinham, no máximo 2 vezes por ano. Quando meu irmão vinha lá do outro estado que ele mora na Paraíba. E sempre que meu irmão vinha, né, ele tem um carro e tal, ele vinha com a família dele, com meus sobrinhos e tal. Eu contava com isso. Então eu pensava, vou visitar o meu pai. Quando meu irmão vier, vai ser como sempre é. Vamos todos juntos no carro dele e pronto. E sempre foi assim. Eu nunca me atentei que eu tinha que ir visitar ele sozinho. Eu sempre esperava por todos.
E eu ia dessa maneira, uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas eu ia com todo mundo. Só que eu sentia no fundo do meu coração que eu tinha que, ao menos uma vez, sabe, perdida, ir lá sozinho. Eu sinto que ele esperava isso, porque é compreensível o seu filho ir te visitar 1, 2 vezes por ano quando ele mora em outro estado. Mas quando ele mora numa cidade próxima, que era o meu caso, sabe? Eu nunca fui visitar ele sozinho. Ainda mais sabendo que eu queria muito isso. E ele também com certeza queria muito isso, porque ele demonstrava muito afeto por mim, muito mesmo. Mas eu nunca tirei um dia para ir visitar ele sozinho. Eu só ia como todo mundo ia, 1, 2 vezes por ano. E o nosso encontro só acontecia outras vezes entre eu e ele quando ele vinha me visitar. Ele saía da cidade dele, mesmo com problemas na coluna, com muita dor, com hérnia de disco, ele vinha pedalando de São Lourenço até Recife para me ver. E ainda assim eu nunca fui visitá-lo sozinho. E isso me dói muito hoje, porque assim, quando eu ia visitar ele com todo mundo, eu não tinha um momento entre eu e ele. Todo mundo ali reunido, eu não conseguia me aproximar dele para conversar o que eu queria conversar com ele. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito tímido, então no meio da galera eu não consigo ficar confortável. Eu sempre fico ali, sabe, escondidinho, entre um e outro, observando todo mundo brincando, rindo, conversando. E eu quero ficar ali escondido. E mesmo sabendo disso, eu nunca tirei um dia para ir visitar ele sozinho, porque sozinho eu ia ter o momento que eu queria ter com ele, de conversar tudo, sabendo que era só eu e ele ali. Então eu me arrependo profundamente, sabe? Eu me arrependo profundamente de não ter feito isso. Por algumas vezes eu queria ter feito isso. Várias vezes eu falava assim na minha cabeça: não, tal dia eu vou ver ele. Tal dia eu vou acordar cedo, tal dia eu vou pegar o ônibus e eu vou chegar lá de surpresa, sem que ele saiba, porque ele vai ficar muito feliz. E eu sabia que ele ia ficar muito feliz se um dia eu surgisse lá. De repente, ele ia ficar muito feliz, gente. Mas eu nunca fiz isso. Eu adiei, adiei, adiei. E agora não tem como mais porque ele morreu. O meu pai morreu de câncer, de um câncer no estômago que se espalhou pro fígado e logo virou uma metástase. E quando descobrimos, já não tinha muito o que fazer. Então, para compensar essa minha ausência, eu me disponibilizei a ficar com ele no hospital. Eu passei vários dias com ele no hospital, dormindo lá, tomando banho lá, e foi uma das coisas mais terríveis que eu passei na minha vida. Primeiro por ver o meu pai naquela situação, que eu nunca imaginei que ele estaria. E segundo por estar passando por aquilo tudo. Uma grande prova de resistência. Mas eu queria estar ali porque eu sabia que isso ia ser... Era ali que eu ia pagar. Era ali que eu ia retribuir toda aquela minha ausência. Eu ia fazer diferente ali. Então eu me propus a isso, eu me disponibilizei a isso. E me dói muito porque no início, quando ele foi internado, né? Eu tive a notícia, né? E minha irmã perguntou se eu poderia ficar com ele lá no hospital. E eu disse, claro que eu posso, e eu fui. Ali, ninguém imaginava que seria
uma doença tão horrível. Até então era uma úlcera no estômago, sabe? E ele estava lá para fazer exames e tal, e eu estava lá. E, cara, nunca passou pela nossa cabeça que seria um câncer avançado. Esperamos dias e dias e dias e ele sofrendo porque não podia comer, porque se comesse não ia poder fazer o exame, se não fizer o exame não descobre o que é. E em nenhum momento não passou nem pela minha cabeça, nem pela dele e nem pela de ninguém, que era um câncer em estado metástase. Mas o que me conforta é saber que toda a ausência que eu tive com ele, sabe, ao longo da vida, ali eu quis fazer diferente. Ali eu disse pra mim mesmo, não, aqui eu vou fazer diferente, aqui eu vou ficar com ele até o último dia. Até ele ter alta ou até ele infelizmente morrer. E assim aconteceu. Ficamos, lutamos. Foi muito sofrido, tanto para ele quanto para mim, mas obviamente muito, muito mais, imensamente para ele. E eu vi o meu pai definhar na minha frente. Ele sempre foi um homem magro, mas eu nunca imaginei que alguém que já era magro poderia emagrecer tanto. Gente, ele ficou pele e osso, sabe? Ele era bem alto. Então eu tinha que ir com ele no banheiro, que ele não conseguia ir só, que ele poderia cair. E era tão doloroso, sabe, passar pelo corredor com ele, sabe? Cada dia que passava, ele piorava, ele emagrecia mais. E todo mundo percebendo, todo mundo notando isso. E todo mundo olhava espantado, sabe? E primeiro eu tinha que ir com ele até o banheiro, acompanhar até a porta, e ele ia. Entrava e ficava na porta. Só que ao longo dos dias eu tinha que entrar com ele para observar. E aí chegou o tempo que eu tinha que entrar com ele para dar banho nele porque ele não conseguia ficar em pé direito. E teve um momento que eu lembro muito que marcou muito na minha cabeça que foi quando eu estava dando banho nele, ele começou a o pouco de força que ele tinha, ele usou para esmurrar a parede. Eram socos muito fracos que não mataria nenhum mosquito, mas eram socos. E ele falava: que vergonha, que vergonha. Aquilo cortou meu coração de uma maneira, sabe? E logo eu falei, né? Não, não sinta vergonha. Vergonha de quê? O senhor está doente, assim como qualquer outra pessoa pode ficar. Assim como amanhã pode ser eu e o senhor cuidando de mim. Então não sinta vergonha. Aí que ele parou. E assim foi, sabe? Eu quis me doar muito nesse momento para compensar o filho ausente que eu fui. Eu me arrependo muito, muito, muito mesmo. Nossa, como eu me arrependo de não ter pelo menos, se pelo menos uma vez eu tivesse surgido na casa dele para conversar com ele, só eu e ele, sabe? Numa tarde de um domingo ou de qualquer dia da semana, eu estaria tão mais aliviado hoje em dia. Mas isso nunca aconteceu porque eu criava sempre desculpas na minha cabeça. Ah, não, eu ia, mas começou a chover. Ah, não, eu ia, mas tá muito calor. Ah, não, eu ia, mas, sabe? Quando na verdade eu que tive preguiça mesmo, eu me acomodei, eu esperava ir com todo mundo, só que aí quando eu ia com todo mundo, eu não conseguia ter o momento com ele que eu queria. Isso foi muito triste. Então chegou um dia que ele infelizmente faleceu. Enquanto eu dormia, eu tão cansado, tão destruído que eu tava de estar ali, eu cochilei assim na maca, né? Ele deitado na maca não, na cama, que a gente já tinha subido pro quarto.
E quando ele tava lá na cama, é, eu só fiquei assim, né? Só encostei assim na perto dele, na cama dele e fiquei sentado na cadeira. Quando eu acordei, foi com vários médicos em volta da gente e um médico assim bateu no meu ombro, tipo assim, sabe, tipo, e fez tipo assim. E naquele momento eu olhei pro médico assim sem entender, sabe? Eu acordei assim, eu fiquei tipo, eu só fiz assim também, tipo. Só que aí quando eu olhei pro meu pai, aí sim eu percebi o que aconteceu. Ele tinha morrido, com uma expressão tão triste, sabe? Os olhos abertos, a boca entreaberta. E quando eu percebi, eu fiquei assim, paralisado. Aí eu percebi. Naquele momento foi uma mistura de emoções, sabe? Tristeza profunda porque eu não queria que ele fosse, mas no fundo eu sabia que ele ia porque, cara, era um câncer avançado, metástase. E uma sensação também de alívio para ele, já que eu imaginava que ele não ia sair dali, então pelo menos terminou o sofrimento, né? Se eu soubesse que ele ia sair dali bem, eu ficaria o tempo que fosse. Eu estava muito cansado, eu não conseguia dormir, não tinha como dormir ali, porque ele queria ir no banheiro toda hora. E eu tinha que levar ele toda hora. Mas ainda assim, se eu soubesse que ele ia ficar bem, eu ficaria o tempo que fosse. E mesmo se eu não soubesse que ele ia ficar bem, né? Mas enquanto ele estivesse vivo, eu estaria ali. E assim meu pai se foi. E até hoje eu sinto muita dor de não ter ido visitar ele. Isso foi a coisa que mais mexeu comigo, sabe? Mesmo eu tendo a sensação de, tipo, ter feito tudo ali para compensar a minha ausência, mas ainda assim eu tenho certeza que eu estaria bem melhor se ao menos uma vez eu tivesse ido visitar ele na casa dele, como ele tanto queria, como ele tanto me convidava, e eu nunca ia. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. E é isso. Tchau, tchau.